Paz do Senhor, irmãos. Quem está falando aqui é o Diácono Sérgio. Quero estar deixando uma palavra abençoada para os irmãos nesse domingo, que está em Lucas, capítulo 5, para a meditação dos irmãos. E só vou estar deixando apenas 3 versículos, que diz assim: E aconteceu que um determinado dia, Jesus estava próximo ao barco de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a sua palavra. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Ele solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava ao povo. Irmãos, essa passagem ela quer dizer que quando Jesus estava ali pegando para multidões, a multidão vinha se apressando, apertando ele, sentido a água, sentido ao mar da Galileia ali, que se diz. Então, irmãos, ele viu que Pedro, que futuramente vai ser Pedro, que era Simão, ele veio a pedir, solicitar que o barco de Pedro emprestado para poder subir, para poder falar com a multidão. E aquele momento que eu vejo que a multidão muitas vezes procurava Jesus para comer, para se alimentar, porque Jesus fazia os milagres deles. Então muitos iam atrás de Jesus para se alimentar. Só que nesse dia, eles foram atrás de Jesus para ouvir a palavra. A própria Bíblia diz que eles estavam ali para ouvir a palavra do Senhor. Então ele chega para Pedro, né, que Simão, pede e solicita o barco dele emprestado. E nesse dia, irmãos, ele pega o barco de Pedro emprestado e começa ali o ministério de Pedro nesse dia. Porque ali, Pedro, ele está ali lavando as redes, mas ouvindo a sua palavra, ouvindo Jesus pregar. E quando ele ouve a palavra de Jesus, a pregação que Jesus estava pregando no momento, ele se encanta com aquela palavra. Então ele começa a ouvir aquela palavra. Eu fui meditando na palavra, ele podia ser muito bem assim, para casa, porque ele era um pescador conhecido. E nessa noite, irmão, o que eu quero deixar para os irmãos é que assim, independente da situação que a gente esteja vivendo, independente do momento, todos nós temos uma palavra, um amigo consolador que é Jesus. E que ele não desampara nós. Ele não nos deixa desamparado. Quantos de nós já não passamos, irmão, por uma fase assim de procurar um serviço, de chegar a sair o dia todo e não achar, voltar sem nada para dar um alimento, uma mistura, um pão para nossos filhos, alguma coisa para nossas famílias. E naquele dia, Pedro, ele ali se encontrava muitos viajantes, porque ia ter uma festa na cidade. Então ele estava pescando para poder comprar, vender os peixes, para poder alimentar a sua família, tudo. E o que me deixa interessante, que deixa mais assim, a palavra do Senhor diz que quando ele termina de falar com o povo, ele fala para Pedro: volta e joga a rede. E no momento que Pedro fala para Jesus: Senhor, sob a sua palavra eu voltarei para lançar a rede. Então quando ele volta para lançar a rede, a Bíblia vai dizer que Jesus ele pede para Pedro ir até o mar para jogar a rede. Só que ele não fala que ele saiu, a Bíblia não fala que ele saiu do barco para ir Pedro jogar a rede sozinho, não. O interessante é que ele estava junto com Pedro no momento que Pedro foi jogar a rede. Então, irmãos, essa palavra dessa noite eu digo: não se afaste de Deus, permaneça na presença de Deus, que o Senhor ele tem muito para fazer nas nossas vidas. Ele vai nos abençoar, independente da situação que estamos vivendo, se é um emprego, se é uma luta financeira, um problema espiritual, é uma luta diária, irmão, das nossas vidas. O Senhor nunca nos abandona, Ele sempre está no nosso barco, esperando a gente vir com a palavra abençoada que Ele nos traz e a esperança de um futuro melhor para nós. Amém, irmãos? E essa é a palavra abençoada que eu quero deixar para os irmãos. Deus abençoe, um bom final de semana. Fiquem com Deus e até mais, voltaremos.